O Alberto, me chama a atenção, aliás, me chama a atenção em você e nos nossos entrevistados aqui, a vontade de se preparar, né? E o nosso querido Bernardinho, né, do vôlei, ele tem uma frase emblemática que ele diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, né? E porque pode dar a impressão, para quem nos assiste, mas para a sociedade no geral, dá uma impressão muitas vezes que você encontrou a pessoa certa no lugar certo, tudo bem, é que foi um pouco de sorte. Mas você acabou de relatar aqui que enquanto os outros vendedores investiam dinheiro em carro, em alguma outra coisa, você estava investindo no preparo. Pensando um pouco na nossa audiência aqui, aqueles que estão ou numa fase de transição ou desenvolvimento, querendo expandir, o que você diria em relação, considerando a sua experiência, como é que você orientaria essas pessoas em relação a preparo? Preparo é um negócio. Eu acredito no empreendedor que vai sem preparo nenhum, mas nós vamos chegar nesse ponto na conversa aqui que é assim, boa parte dos problemas que a gente tem em saúde hoje é falta de leitura. Leitura. Se você pegar a alta concentração de faturamento de um plano de saúde dentro de um hospital, por exemplo, ela já foi detectada no livro do Long Tail, lá do Chris Anderson, em 2007. Uhum. A gente não lê quando chega nas posições coisas novas que provocam rupturas. E eu, na minha posição, eu sempre fazia isso. Então, eu estava lá numa situação super bacana. Eu tinha meu Corsa, ganhava dinheiro todo mês de comissão, dinheiro bom. Com certeza eu poderia ter o Audi. Mas eu fui fazer o MBA e eu notei o inglês. O inglês é um negócio, eu vejo minhas filhas, né? Minha filha tem 8 anos, ela é fluente, ela morou nos Estados Unidos, tal, ela é fluente. E o inglês salta uma pessoa umas 7, 10 posições na frente sempre. Ah, mas é porque o mundo é inglês, infelizmente. Então, assim, você... mas a China... Eu sei, mas a língua global é inglês. A pessoa não fala inglês hoje. Ela tem uma deficiência já. Se tiver 3 pessoas para você contratar, as 3 são iguais, uma fala inglês, ela ganhou, ela tá na frente. E eu fui fazer inglês. Mas eu fiz inglês mesmo. Eu me dedicava, eu gostava, eu botava filme, música, eu ficava treinando, eu chamava professor particular. E tem um acontecimento da minha carreira importantíssimo com o inglês. Eu cheguei um dia no escritório, na ITMedia tinha um recepcionista, era um homem. O Manuel, era um cara engraçadíssimo, ele cantava música sertaneja, era um cara fantástico. E ele me chamou e falou assim, Sr. Alberto, nós estamos com um problema. Eu falei, o que é? Ele falou, tem uns gringos aí na recepção e ninguém fala inglês, o seu Miguel não chegou. O seu Miguel era o presidente, era o vice-presidente da empresa, não estava na empresa. Ele falou, ninguém fala inglês. Eu falei, põe eles numa sala que eu entro. Eu entrei, o cara se apresentou, chamava Ralph Lockwood. Quem se apresentou para mim, eu me apresentei. Ele falou, eu quero abrir uma representação de vocês em Nova York. E aqui está um modelo de contrato. Eu falei, você fica até quando no Brasil? Ele falou, até amanhã. Eu falei, você volta amanhã cedo, eu vou ler o contrato à noite. Eu li o contrato à noite, eu era vendedor. Tinham 28 iguais a mim na empresa. Eu li o contrato à noite, chegou de manhã, eu fui na sala do Miguel, eu falei, teve esse cara aqui, o Ralph Lockwood, eu li o contrato, tem essas 3 flags aqui que eu acho que não é legal, essas aqui são legais. Vamos assinar? E o Miguel teve a visão de falar, cara, você leu o contrato, você fez reunião com o cara, então você assina. Eu fui lá e assinei o contrato. Meses depois, esse cara representava um faturamento enorme para nós. Ele mandava dinheiro de Nova York direto para a gente, de captação que ele fazia lá fora e mandava para a gente. E só eu falava com ele. Uhum. Até que um dia ele falou, você vem para Nova York fazer uma palestra para os potenciais anunciantes no Brasil. E eu fui fazer a palestra. Uau. E o Miguel falou, você vai. Eu peguei um avião e fui para Nova York. Eu tinha 20 e poucos anos, os vendedores estavam preocupados em comprar um carro novo e eu estava fazendo palestra em Nova York, entendeu? Andando de Corsa. Andando de Corsa, eu tinha o meu Corsa ainda. E eu fui lá, fiz a palestra, esse Ralph Lockwood me recebeu, fez um jantar para mim, botou 20 anunciantes e a gente fez a venda da empresa e os caras compraram. E ele me apresentou uma chinesa e falou, quer abrir uma representação em Taipei para você. Eu abri a representação e eu fui para a China vender lá. Espetáculo. Então, assim, eu vejo hoje a pessoa não quer fazer isso. Quer o mundo, quer mais direitos e menos deveres. Uhum. Né? E eu estava procurando problema. Procurando o risco, mas embasado. Eu tinha feito inglês, eu estava fazendo MBA, eu estava estudando, entendeu? Uhum. Estava se preparando, né? Estava me preparando. Para valer, né? Não é aquele certificado de publicação, né? Alguma coisa que fazia diferença eu queria falar, e o Miguel,
Ele contava piada em inglês. Em inglês o cara era uma piada, assim, ele era muito bom em inglês. Então, quando ele falava comigo, eu queria falar igual o Miguel. Hoje, graças a Deus, eu já morei nos Estados Unidos depois, tal, eu falo como ele falava. Mas eu olhava para ele e falava, eu quero ser igual esse cara falando inglês. Eu quero falar igual ele. Ele falava com o americano, parecia mano, contando piada e não sei o que. Ele não pensava para falar. Eu falava, eu quero falar assim. Né? Não quero falar para ir no RH e falar que eu tenho um diploma. Eu quero falar. Aí quando eu fui para Nova York fazer a palestra, eu contratei uma coach, fiz a palestra que eu ia fazer 6 vezes para ela. E ela ia corrigindo. Quando chegou na sexta, ela falou, você está preparado, pode fazer. Entendeu? Espetacular. Foi dramático isso. Foi dramático, mas foi bom. Que legal. Não, e uma experiência incrível para uma fase muito jovem, né? Muito jovem. Eu vejo as fotos dessa palestra. Eu acho que eu cheguei em Nova York e tinha vice-presidente da IBM, Symantec, as empresas grandes. Os caras olhavam, o que esse moleque brasileiro tá fazendo aqui, né? E teve essa coisa de eu ousar, mas teve essa coisa também dos donos da empresa olharem e falarem, cara, vamos dar um espaço para esse menino, vai.